Olá pessoal, eu sou o Caco, inscreva-se, curta, compartilhe e vamos a mais um vídeo. Associam-se em série dois resistores, sendo R1 é igual a 10 ohms e R2 é igual a 15 ohms. A DDP entre os extremos da associação é de 100 volts. Determine a resistência equivalente. Então, o que é uma associação em série? Quer dizer que eu ponho um resistor em seguida do outro, de forma que a corrente que sai do A, o que ela vai fazer? Ela vai passar pelo R1 e logo em seguida ela vai passar para o R2. Né? A carga, né? Eu digo a corrente, mas na verdade a carga que sai do A, ela vem, ela passa por R1 e em seguida ela passa por R2 e chega em B. Tá? Ela não se divide, ela passa toda essa carga que saiu do A, ela vai ter que passar por R1 e R2. Então isso que quer dizer em série, que está um seguido do outro. A corrente que passa pelas duas resistências é a mesma. Tá? E como nós vimos ainda há pouco sobre resistência, né, nos vídeos dessa playlist anterior, a gente viu que a resistência ela é a resistividade vezes o comprimento sobre a área. Então, quanto maior o comprimento da resistência, do resistor, maior vai ser a resistência dela. E peraí, o que a carga vai ter que fazer aqui? Ela vai ter que passar por R1 e em seguida de R2. É como se eu tivesse um túnel longo. Então, a resistência equivalente aqui, ela é a soma dessa resistência mais essa resistência. Porque quanto maior a resistência, né, quanto maior o comprimento da resistência, maior é a resistência. Então, a resistência equivalente, ela vai ser a soma dessa mais essa, porque a corrente, a carga, ela vai ter que passar pelas duas, uma seguida da outra. É como se a resistência equivalente ela tivesse o comprimento dessa mais o comprimento dessa. Porque a carga não tem outra opção, ela tem que passar por essa e depois por essa. Então, a resistência equivalente em uma associação em série é simplesmente a resistência R1 mais R2, ou quantas resistências tiver. Nesse caso aqui, a resistência equivalente vai ser o quê? 10 mais 15, 25 ohms. Ok? Letra B. A intensidade da corrente que atravessa cada resistor. Então, veja só. A corrente, tá? Lembrando que a diferença de potencial, né, que tem aqui em um resistor vai ser igual a resistência vezes a corrente. Tá? Então, diferença de potencial no resistor vai ser dado pela a resistência desse resistor, a resistência desse resistor vezes a corrente que vai passar por ele. Bom, a diferença de potencial do A até o B é 100. Então, a diferença de potencial de 100 volts vai ser igual à resistência equivalente vezes a corrente. Tá? Porque eu não sei a diferença de potencial em cada resistor aqui. Eu sei qual é a resistência equivalente, eu sei a diferença de potencial total. Então, pela resistência equivalente, pela diferença de potencial total, eu calculo qual que é a corrente que passa em todo o sistema. Ou seja, qual que é a corrente que vai passar por R1 e o R2, porque vai ser a mesma corrente. Então, vai ficar aqui, ó, 100 volts, vai ser igual a resistência equivalente, que é 25 ohms, vezes a corrente. Tá? Então, a corrente vai ser o quê? 100 volts dividido por 25 ohms. Tá? Volts por ohms é ampere. Então, a corrente aqui vai ser o quê? 100 dividido por 25 dá 4 amperes. Veja, essa é a intensidade da corrente que atravessa cada resistor. Aí você fala, não, mas aqui você calculou a corrente que atravessa o resistor equivalente. Sim, mas esses resistores eles estão em série. Então, a corrente que passa aqui vai ser a corrente que vai passar aqui. E essa mesma corrente que passa aqui é a resistência que passa sobre, é a corrente que passa sobre o resistor equivalente. Então, não tem erro, é assim que a gente calcula. Agora, a diferença de potencial em cada resistor. Bom, agora eu vou verificar o seguinte, tá? Então, esses 100 volts aqui, essa diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, uma parte vai ficar concentrada aqui no R1, vai ser a diferença de potencial em cima do resistor 1, e outra parte vai ser a diferença de potencial concentrada aqui em cima do resistor 2, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, o 1 vai ser o quê? R1 vezes a corrente. E o 2 vai ser o quê? R2 vezes a corrente. Como a corrente é igual, né?
Então vai depender da resistência para ter a diferença potencial. Então a diferença potencial 1 vai ser resistor 1, 10, vezes 4 amperes. Então o 1 será igual a 40 volts. Tá? E no caso o 2 vai ser a resistência 2, que é 15 ohms, vezes a corrente, que é a mesma 4 amperes. Né? Então ohms vezes amperes é volts. O 2 vai ser 4 vezes 15, 60 volts. Ok, pessoal? Então, se ficou alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo a sua dúvida, que eu terei o prazer de responder. Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você conhece os vídeos aqui dessa playlist de eletrodinâmica. É isso aí e até a próxima.